Olá, aqui é Ricardo. Estou dando início aqui a esse podcast Blogueiro Samurai. Eu parei por um bom tempo, bastante mais de um ano aí eu fiquei parado com esse podcast por problemas principalmente técnicos, tá? E estou retornando agora com esse podcast que é sobre a história dos computadores no Brasil. Tá bom? Vamos lá então. A computação permeou todos os aspectos da sociedade moderna, transformando a maneira como vivemos, trabalhamos e nos comunicamos em escala global. Dentro desse cenário, traçar a história dos computadores no Brasil revela uma trajetória singular, marcada por desafios e inovações e uma progressiva integração ao cenário tecnológico mundial. Este relatório tem como objetivo fornecer uma análise histórica abrangente do desenvolvimento da computação no Brasil, desde suas primeiras incursões até o panorama atual, explorando a adoção de tecnologias, o desenvolvimento industrial, as políticas governamentais, as contribuições acadêmicas e o impacto na sociedade e na economia brasileira. Lembrando que todas as referências que foram usadas para a criação desse podcast vão estar aqui na descrição, tanto no meu blog como nas demais redes aí onde vai estar o podcast. Tá? Mas principalmente no meu blog. É isso aí. Os primórdios da computação no Brasil, 1950 a 1960. O contexto global do início da computação foi marcado pela emergência da tecnologia de mainframe, máquinas complexas e de grande porte com capacidade de processamento inédita para a época. Nesse cenário, o ano de 1957 se destaca como um marco fundamental para o Brasil, com a chegada do primeiro computador ao país, um Univac 120, adquirido pela Prefeitura de São Paulo. Este equipamento tinha como principal função modernizar o serviço de emissão de contas do Departamento de Águas e Esgotos, DAE. Fabricado pelo grupo Hamilton Hand, uma das maiores empresas de equipamentos para escritórios da época, o Univac 120 utilizava uma forma de programação primitiva, baseada na montagem de programas em painéis, através de conexões de cabos que transmitiam impulsos elétricos. Essa adoção inicial por uma entidade governamental demonstra um reconhecimento precoce do potencial da computação para otimizar processos administrativos. A metodologia de programação utilizada com a manipulação física de cabos ilustra o quão distante a tecnologia estava dos padrões atuais, evidenciando a rápida evolução do campo da computação. Curiosamente, o termo computador eletrônico já havia feito uma aparição teórica na revista Ciência e Cultura em 1956, em um artigo que mencionava essas máquinas, embora elas ainda não tivessem chegado às universidades brasileiras. Essa menção antecipada em um periódico científico sugere que, mesmo antes da chegada física dos equipamentos, havia uma consciência intelectual e uma antecipação do potencial da computação dentro da comunidade científica brasileira. O debate acadêmico precedeu a implementação prática, indicando uma visão prospectiva por parte dos estudiosos brasileiros. A expansão da computação para além da administração pública ocorreu com a chegada do IBM 650 em 1959. Um dos primeiros computadores a serem utilizados no Brasil para pesquisa científica. Operando com válvulas eletrônicas e cartões perfurados, o IBM 650 representava o estado da arte da tecnologia computacional da época. A adoção de computadores por instituições como a Universidade de São Paulo, USP, e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, no final da década de 1950, sinaliza o reconhecimento precoce do valor da computação para o avanço científico e tecnológico no Brasil. Essas instituições, focadas em pesquisa e desenvolvimento, identificaram no poder computacional uma ferramenta crucial para suas atividades. Posteriormente chegou ao Brasil o IBM 1620, outro computador pioneiro que encontrou na USP um importante centro de pesquisa. Em 1964, Ivone Mascarenhas utilizou o IBM 1620 da USP para cálculo de um estudo sobre estrutura cristalina e em 1965, Ivan Jelinek-Cantor publicou um programa em Fortran para o mesmo computador, facilitando estudos genéticos.
A utilização específica do IBM 620 em pesquisas concretas demonstra o impacto prático da computação nas diversas disciplinas científicas do Brasil. Professores como José Otávio Monteiro de Camargo e Oscar Sala desempenharam um papel fundamental na promoção do IBM 1620 na USP, consolidando sua importância simbólica dentro da universidade. O Univac 120 também foi utilizado no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, em 1958, para a realização de cálculos, marcando sua presença em uma instituição-chave para o desenvolvimento tecnológico nacional. A presença inicial da computação se concentrou, portanto, em grandes universidades e institutos de pesquisa. Impulsionada pela necessidade de realizar cálculos complexos em áreas como física, engenharia e matemática, a natureza dessas máquinas grandes, caras e exigindo conhecimento especializado, naturalmente restringiu seu uso inicial a instituições com recursos e expertise adequados. A nascente indústria nacional de computadores, 1970 a 1980, um marco crucial na história da computação no Brasil foi a criação do Patinho Feio, em 1972, na Escola Politécnica da USP, por professores e alunos de pós-graduação. Esse computador é amplamente reconhecido como o primeiro computador inteiramente projetado e construído no Brasil. O Patinho Feio possuía características técnicas modestas para os padrões atuais. Era acondicionado em uma caixa de 1 metro cúbico, não possuía tela, utilizava luzes e um teletipo para entrada e saída de dados. E contava com uma memória principal de apenas 4 KB. A criação do Patinho Feio ocorreu em um contexto de crescente interesse pela ciência da computação na universidade, impulsionado por um curso de arquitetura de computadores ministrado por Glenn Langdon, da IBM, e pelo desafio lançado pela Marinha Brasileira para a construção de um computador para as embarcações. O projeto envolveu cerca de 12 graduados liderados pelo professor Antônio Hélio Guerra Vieira e contou com a colaboração de diversos estagiários. A construção do computador foi um esforço artesanal, utilizando materiais rudimentares como placas de circuito feitas de papelão e plástico. Curiosamente, o nome Patinho Feio surgiu de uma coincidência com o projeto Cisne Branco da Unicamp, também voltado para atender a demanda da Marinha. O projeto do Patinho Feio foi um resultado direto da iniciativa e colaboração acadêmica, demonstrando a capacidade de inovação tecnológica dentro das universidades brasileiras. As limitações técnicas do computador refletiam o estado da tecnologia na época e os desafios de construir um sistema complexo a partir de componentes básicos. A existência de projetos paralelos como o Cisne Branco e o interesse da Marinha indicavam um crescente reconhecimento nacional da importância da computação. A década de 1970 e o início da década de 1980 também testemunharam o surgimento das primeiras empresas brasileiras dedicadas ao desenvolvimento e fabricação de computadores. A Cobra Computadores e Sistemas Brasileiros Limitada, fundada em 1974, foi pioneira nesse cenário, sendo a primeira empresa nacional a desenvolver, fabricar e comercializar computadores no Brasil. A Cobra surgiu de uma parceria entre a Nacional EE Eletrônica, a fabricante inglesa Ferrante e o Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDE. Em 1980, a empresa lançou o Cobra 530, o primeiro computador totalmente projetado, desenvolvido e industrializado no Brasil. Além de desenvolver seu próprio sistema operacional, ou SOX, compatível com Unix. A criação da Cobra, uma empresa estatal com participação do setor privado nacional e internacional, evidencia a importância estratégica que o governo brasileiro atribuía ao desenvolvimento de uma indústria nacional de computadores em meados da década de 1970. A estrutura de parceria sugere um esforço deliberado para combinar expertise tecnológica internacional com a capacidade industrial, doméstica e financiamento governamental para impulsionar o setor. Outra empresa pioneira foi a Scopus Tecnologia, criada na década de 1970 com o objetivo
inicial de prestar serviços e manutenção de computadores. Em 1983, a Scopus lançou o Nexus 1600, um clone do IBM PC, que se tornou popular e utilizava um sistema operacional Cisne compatível com MS-DOS. O sucesso da Scopus como um clone do IBM PC demonstra a influência precoce dos padrões internacionais no mercado brasileiro e a estratégia de empresas locais de aproveitar arquiteturas populares existentes. Clonar um produto internacional bem-sucedido permitiu a Scopus entrar em um mercado estabelecido e potencialmente acelerar a adoção entre usuários familiarizados com o IBM PC. A Itautec, Itaú Tecnologia S.A., foi fundada em 1979 pelo Banco Itaú, inicialmente com a necessidade de modernizar as operações internas do banco. Além de implementar um sistema online para o banco, a Itautec também visava desenvolver tecnologia nacional para o mercado consumidor e corporativo. Nos anos 80, a empresa lançou diversos microcomputadores e produtos de informática, aproveitando o período da reserva de mercado. Em 1982, lançou seu primeiro microprocessador, o Itautec i7000, e em 1983, seu primeiro caixa eletrônico. A fundação da Itautec por uma grande instituição financeira ressalta o papel crucial do setor bancário no impulso ao desenvolvimento e à adoção da tecnologia da computação no Brasil, tanto para operações internas quanto para serviços ao cliente. A necessidade de processamento eficiente de transações e o desenvolvimento de serviços como caixas eletrônicos estimularam a criação de uma empresa de tecnologia dedicada dentro do Grupo Itaú. A CCE, Comércio de Componentes Eletrônicos, fundada em 1964 como importadora de eletrônicos, iniciou a fabricação de produtos eletrônicos em 1971 na Zona Franca de Manaus. Nos anos 80, a empresa entrou no mercado de informática com o MC1000, seu primeiro computador doméstico de fabricação própria, e o MC4000, compatível com o Apple II Plus. A transição da CCE de importadora para fabricante de computadores ilustra um caminho comum para empresas e economias em desenvolvimento para ingressar em setores de tecnologia de maior valor agregado. Aproveitar as redes de distribuição existentes e o conhecimento no mercado de eletrônicos forneceu uma base para a CCE expandir para a fabricação de computadores. Fundada em 1981 pelos irmãos Jorge e Thomas Kovári, a Microdigital Eletrônica começou a produzir microcomputadores adaptados da Sinclair, como o TK-80, clone dos ZX-80. Com a reserva de mercado, em 1984, a empresa cresceu e chegou a operar 3 plantas industriais, alcançando 60% do mercado nacional de computadores, segundo o Museu da Computação Informática. Em 1985, lançou o TK-90X, uma cópia melhorada do ZX Spectrum, e chegou a comercializar seus produtos na Argentina e Uruguai. O sucesso da Microdigital, com clones de computadores domésticos internacionais populares como o ZX Spectrum, destaca a demanda da computação pessoal acessível no Brasil durante o início da década de 1980, mesmo com restrições de importação. Ao adaptar e fabricar esses modelos populares localmente, a Microdigital pode atender a um segmento de mercado significativo que poderia ter sido excluído de computadores importados. Lembrando também que o TK-85 também foi um computador muito conhecido até os dias de hoje, fabricado pela Microdigital. A Prológica, Indústria e Comércio de Microcomputadores, fundada em 1976 por Joseph Blumenfeld e Leonard Belonzi, inicialmente atuou no setor de máquinas de contabilidade eletrônicas. Nos anos 80, entrou no mercado de informática com o Sistema 700, seu primeiro microcomputador lançado em 1981. Em 1982, lançou a linha CP200, um clone do GX81 da Sinclair, assim como a Microdigital. A empresa cresceu e em 1984 fabricou 84 mil computadores. O foco inicial da Prológica em máquinas de contabilidade eletrônicas sugere uma aplicação precoce da tecnologia digital em negócios antes da adoção generalizada de computadores de uso geral no Brasil.
Isso indica uma evolução gradual do foco de empresa à medida que o mercado de computadores mais amplo começou a emergir. Pioneiras brasileiras na fabricação de computadores. Cobra, fundação em 1974, principais produtos do Cobra 1530 e o SLX, que é o sistema operacional, e o status atual da Cobra, ela é conhecida como BB Tecnologia e Serviços. A Scopus Tecnologia, fundada na década de 1970, os principais produtos são o Nexus 1600 e hoje o status atual dela é como Proxy Tecnologia, que faz parte da IBM do Brasil. A Itautec, fundada em 1979, os principais produtos são o i7000, microprocessador e caixas eletrônicos, os ATMs. O status atual dela é conhecida como OC Brasil. A Microdigital Eletrônica, fundada em 1981, os principais produtos TK80, TK90X, TK85, encerrou as operações em 1992, não tem status atual. A Prológica é fundada em 1976, principais produtos Sistema 700 e CP200, e também encerrou as operações em meados da década de 90. A CCE, Comércio de Componentes Eletrônicos, fundada em 1964, os principais produtos foram o MC1000 e o MC4000, e atualmente ela foi adquirida pela Lenovo, mas a negociação ainda até o momento não foi concluída. Intervenção governamental e a política nacional de informática, 1980 a 1990. A criação da Política Nacional de Informática, PNI, em 1984, representou uma intervenção estratégica do governo brasileiro no setor de tecnologia, motivada pelo desejo de reduzir a dependência tecnológica e fomentar uma indústria nacional. A PNI tinha como objetivos principais promover o desenvolvimento tecnológico nacional e fortalecer as empresas domésticas. Para alcançar esses objetivos, foram estabelecidas políticas de reserva de mercado que restringiam a competição estrangeira em certos segmentos do mercado de computadores. A Lei nº 7.232, de 29 de outubro de 1984, formalizou a implementação da PNI. A PNI foi uma iniciativa governamental estratégica destinada a promover a soberania tecnológica em um setor considerado crucial para o desenvolvimento nacional. Essa política refletia uma estratégia de desenvolvimento prevalecente em economias emergentes daquela época, focada em proteger indústrias nascentes da concorrência estrangeira para permitir que crescessem e amadurecessem. A PNI e a reserva de mercado tiveram impactos mistos. Por um lado, impulsionaram o crescimento de fabricantes nacionais de computadores e o desenvolvimento de expertise local em hardware e software. Houve também um aumento na informatização dentro do Brasil durante esse período. Por outro lado, a política gerou críticas e consequências negativas, como preços altos, inovação tecnológica mais lenta em comparação com os mercados internacionais e limitações na variedade e qualidade dos produtos. A disputa judicial entre a Prológica e a Microsoft em 1990, relativa à versão traduzida do MS-DOS SO16, ilustra as complexidades no desenvolvimento de software e da propriedade intelectual desse contexto. A reserva de mercado, embora tenha promovido o crescimento de fabricantes domésticos, potencialmente levou a um atraso tecnológico e custos mais altos para os consumidores devido à falta de concorrência internacional. Medidas protecionistas podem proteger indústrias locais, mas também podem reduzir o incentivo para melhorias de inovação e eficiência necessárias para competir globalmente. A disputa Prológica-Microsoft destaca os desafios enfrentados pelas empresas brasileiras no domínio do software, particularmente em relação aos direitos de propriedade intelectual e ao domínio de players internacionais. Desenvolver ecossistemas de software locais e navegar pelas leis internacionais de direitos autorais foram obstáculos significativos para a indústria de TI brasileira durante esse período. O início da década de 1990 marcou o fim da reserva de mercado, influenciado por fatores como a pressão das organizações internacionais de comércio
e uma mudança em direção à liberalização econômica. A promulgação da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1981, conhecida como Lei da Informática, atualizou e substituiu a legislação anterior, sinalizando uma mudança na política governamental. O fim da reserva de mercado representou um ponto de inflexão significativo, expondo a indústria de computadores brasileira à concorrência global e exigindo adaptação para a sobrevivência e crescimento. Essa mudança exigiu que as empresas domésticas se tornassem mais competitivas em termos de preço, qualidade e inovação para resistir ao influxo de produtos estrangeiros. A nova Lei de Informática, a Lei nº 8.248 de 1991, visava adaptar-se às realidades tecnológicas e de mercado em evolução, provavelmente focando em diversos mecanismos para promover o setor em comparação com a abordagem de reserva de mercado. A substituição da lei antiga indica uma mudança na estratégia do governo para apoiar o setor de informática, possivelmente enfatizando incentivos para pesquisa e desenvolvimento em vez de proteção direta do mercado. 1957, chegada do Univac 120, primeiro computador no Brasil adquirido pela Prefeitura de São Paulo. 1972, criação do Patinho Feio, primeiro computador brasileiro desenvolvido na Escola Politécnica da USP. 1974, fundação da Cobra, primeira fabricante brasileira de computadores. 1984, implementação da PNI, estabelecimento da Política Nacional da Informática, incluindo reserva de mercado. Início da década de 1990, fim da reserva de mercado, desmantelamento das políticas de proteção ao mercado nacional da informática. 1991, USP conecta à internet, uma das primeiras instituições brasileiras a se conectar à rede mundial. A evolução da tecnologia da computação no Brasil, 1980 a 2000. Apesar da crescente popularidade dos computadores pessoais, os mainframes continuaram a desempenhar um papel crucial no Brasil, especialmente em grandes organizações, como bancos e instituições governamentais. Os mainframes da IBM tiveram uma presença inicial significativa e foram essenciais para o processamento de dados em larga escala. A relação duradoura entre o Bradesco e a IBM é um exemplo notável, com o Bradesco sendo a primeira empresa no Brasil a adquirir um computador, provavelmente um mainframe, e um usuário de longa data da tecnologia IBM. A dependência contínua de mainframes por grandes instituições brasileiras destaca seu papel crítico no tratamento de dados em grande escala, seguros e confiáveis para operações essenciais. Apesar da ascensão de novos paradigmas de computação, os mainframes continuaram a oferecer vantagens exclusivas em termos de escalabilidade, segurança e confiabilidade, tornando-os essenciais para setores como financeiro. A adoção precoce da tecnologia da computação pelo Bradesco e sua parceria de longo prazo com a IBM ressaltam a importância desses investimentos iniciais na formação da infraestrutura tecnológica de empresas-chave brasileiras. Ser um dos primeiros a adotar permitiu ao Bradesco modernizar suas operações e potencialmente obter uma vantagem competitiva no setor financeiro. Com o fim da reserva de mercado, houve um aumento da disponibilidade e da acessibilidade dos computadores pessoais do Brasil. Surgiram clones do IBM PC, como o Scopus Nexus 1600, que contribuíram para a popularização dos PCs. Empresas como a Microdigital e a Prologica desempenharam um papel importante na produção de computadores domésticos durante o período da reserva de mercado, o que preparou o terreno para uma adoção mais ampla de PCs. O fim da reserva de mercado levou ao aumento da disponibilidade e da acessibilidade dos computadores pessoais, impulsionando sua ampla adoção entre indivíduos e empresas no Brasil. A remoção das restrições da importação e o aumento da concorrência provavelmente levaram a preços mais baixos e a uma maior variedade de modelos de PC disponíveis para os consumidores brasileiros. O trabalho de base realizado pelos fabricantes nacionais durante a reserva de mercado, apesar de suas limitações, concluiu para uma base de usuários familiarizados com os conceitos da computação.
facilitando a posterior adoção de PCs mais avançados. Embora a tecnologia pudesse ter sido menos avançada, esses primeiros computadores domésticos introduziram os brasileiros à computação pessoal e criaram uma base para o crescimento futuro. O início da internet no Brasil ocorreu principalmente para fins acadêmicos de pesquisa. A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa RNP desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento inicial e na expansão da infraestrutura da internet no Brasil. A conexão da USP à internet em fevereiro de 1991 foi um dos primeiros marcos nesse processo. Ao longo da década de 1990, a internet passou por um processo gradual de comercialização e popularização. A adoção inicial da internet no Brasil foi impulsionada pela comunidade acadêmica e de pesquisa, espelhando a tendência global de desenvolvimento da internet. Universidades e instituições de pesquisa estavam entre as primeiras a reconhecer o potencial da internet para comunicação e compartilhamento de informações, levando à adoção precoce e ao desenvolvimento da infraestrutura. A conexão precoce da USP à internet destaca seu papel pioneiro na adoção de novas tecnologias de informação e na conexão do Brasil à rede global. Essa adoção precoce posicionou a USP como líder no uso e desenvolvimento da internet no cenário acadêmico brasileiro. Contribuições da pesquisa e academia. As universidades e centros de pesquisa brasileiros desempenharam um papel fundamental no avanço da computação no país. A Universidade de São Paulo, a USP, se destacou desde os primórdios com projetos como Patinho Feio e a adoção precoce de mainframes, IBM e da internet. O Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, também contribuiu significativamente com o uso inicial do Univac 120. A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, foi outra instituição-chave envolvida nos estágios iniciais da computação no Brasil. A criação do Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, em 1964, desempenhou um papel crucial na modernização da administração pública através da computação. Ao longo do tempo, foram estabelecidos departamentos de ciência da computação e grupos de pesquisa nessas e em outras universidades. A concentração da adoção e do desenvolvimento inicial da computação em algumas universidades e instituições de pesquisa-chave destaca a dependência inicial de expertise e infraestrutura especializadas. Essas instituições serviram como centros de conhecimento e inovações, impulsionando a primeira onda da computação no Brasil. O estabelecimento do SERPRO indica um reconhecimento precoce pelo governo brasileiro da importância e estratégia da computação para eficiência e modernização no setor público. Essa iniciativa governamental desempenhou um papel significativo na promoção do uso de computadores dentro da administração pública. Iniciativas de pesquisa importantes foram desenvolvidas dentro da academia brasileira. O desenvolvimento do Patinho Feio na USP foi um resultado significativo de pesquisa. As primeiras aplicações de pesquisa de mainframes na USP e no ITA também foram notáveis. O estabelecimento de centros como o Centro de Processamento de Dados da Escola de Engenharia de São Carlos, CPD-ESC, na USP em 1967, desempenhou um papel na infraestrutura de computação e nas atividades de pesquisa na universidade. A conexão pioneira da USP à rede BitNet em 1988 e sua conexão precoce à internet em 1991 demonstram sua liderança em tecnologias de rede. O projeto Patinho Feio, além de ser o primeiro computador brasileiro, serviu como um campo de treinamento crucial para futuros profissionais da área, contribuindo para o desenvolvimento de capital humano no nascente setor de TI. A experiência prática adquirida pelos alunos e professores envolvidos nesse projeto foi inestimável para a construção de expertise em engenharia e design de computadores. A adoção precoce de tecnologias de rede como a BitNet e a internet pela USP a posicionou como um importante contribuinte para o desenvolvimento da infraestrutura digital do Brasil e sua integração à rede global de pesquisa. Ao abraçar essas tecnologias cedo, a USP facilitou a comunicação
e a colaboração com pesquisadores em todo o mundo, fomentando o avanço científico. Desliga esse computador agora! 1, 2, 3! O impacto da computação na sociedade e economia brasileira. A chegada da computação transformou profundamente a sociedade brasileira. Na educação, a introdução de computadores em escolas e universidades impactou as metodologias de ensino e aprendizagem, proporcionando acesso a recursos digitais e fomentando novas habilidades. Nos serviços governamentais, a modernização da administração pública, através de iniciativas como o SERPRO, buscou melhorar a eficiência, a transparência e a acessibilidade para os cidadãos brasileiros. A popularização da internet revolucionou a comunicação e a interação social, conectando pessoas através de fronteiras geográficas e facilitando novas formas de comunicação e comércio. O uso crescente de computadores em diversos setores da sociedade, desde a saúde ao entretenimento, demonstra a amplitude do impacto da tecnologia. A integração de computadores na educação transformou gradualmente as metodologias de ensino e aprendizagem no Brasil, proporcionando acesso a recursos digitais e fomentando novas habilidades. Embora o impacto inicial possa ter sido limitado, a crescente disponibilidade de computadores em ambientes educacionais teve um efeito a longo prazo na alfabetização digital e no acesso à informação. A modernização dos serviços governamentais através da computação visou melhorar a eficiência, a transparência e a acessibilidade para os cidadãos brasileiros. Iniciativas como a do SERPRO foram cruciais na digitalização de processos governamentais e na oferta de serviços online. A popularização da internet teve um impacto profundo na interação social e no acesso à informação para os brasileiros, conectando pessoas através de fronteiras geográficas e facilitando novas formas de comunicação e comércio. A internet tornou-se uma parte cada vez mais integrante da vida cotidiana no Brasil, influenciando as relações sociais, o discurso político e as atividades econômicas. Na economia, o crescimento da indústria nacional de fabricação de computadores durante o período da reserva de mercado e seus desafios subsequentes com a globalização ilustram a complexidade do cenário. O surgimento do setor de TI mais amplo, incluindo o desenvolvimento de software, serviços de TI e telecomunicações, foi impulsionado pelos avanços na computação e nas tecnologias da internet. A automação em diversas indústrias, impulsionada por tecnologias de computação, teve um impacto significativo na produtividade e no emprego. A contribuição crescente do setor de TI para o PIB do Brasil demonstra sua importância cada vez maior na economia nacional. A transformação digital em curso em vários setores da economia brasileira, utilizando tecnologias de computação para inovação e eficiência, sinaliza uma mudança fundamental na forma como as empresas operam. A ascensão e queda ou transformação de fabricantes de computadores domésticos após o período de reserva de mercado ilustram os desafios de competir em um mercado de tecnologia globalizado. Embora a reserva de mercado tenha promovido o crescimento inicial, a falta de competitividade sustentada em face de players internacionais levou a mudanças significativas na estrutura da indústria. O crescimento do setor de TI mais amplo significa uma mudança de um setor centrado em hardware para uma indústria mais diversificada, abrangendo software, serviços e telecomunicações, refletindo tendências globais. Essa diversificação criou novas oportunidades para o crescimento econômico e a criação de empregos no Brasil. A automação impulsionada por tecnologias de computação levou ao aumento da produtividade em várias indústrias brasileiras, mas também levanta questões sobre o impacto no emprego e a necessidade de requalificação da força de trabalho. Embora a automação possa aumentar a eficiência, ela também exige uma consideração cuidadosa de suas consequências sociais e econômicas. A crescente contribuição do setor de TI
para o PIB do Brasil destaca sua crescente importância como um pilar fundamental da economia nacional. Os investimentos em TI e transformação digital estão se tornando cada vez mais cruciais para a competitividade econômica geral do Brasil. A transformação digital em curso em vários setores indica uma ampla adoção de tecnologias de computação como um meio de melhorar a eficiência, inovar modelos de negócios e aprimorar as experiências dos clientes na economia brasileira. Essa transformação está impactando tudo, desde a agricultura até as finanças e o varejo, sinalizando uma mudança fundamental na forma como as empresas operam no Brasil. O cenário atual da indústria de computadores no Brasil, 2000 até o presente. O setor de TI no Brasil tem demonstrado um crescimento significativo nos últimos anos, indicando um mercado resiliente e em expansão, impulsionado tanto pela demanda doméstica quanto pela posição do Brasil no cenário regional. Em 2024, o mercado brasileiro de tecnologia da informação registrou um crescimento de 13,9%, superando a média global de 10,8%, e se consolidando como o maior player do mercado na América Latina, com 34,7% dos investimentos da região. As vendas de computadores no segundo trimestre de 2024 atingiram 1,8 milhão de unidades, com 1,3 milhão de notebooks e 493 mil desktops. A divisão das vendas de computadores e notebooks e desktops fornece informações sobre as preferências atuais dos consumidores e as tendências do mercado, com os notebooks provavelmente dominando devido à portabilidade. Compreender essas tendências é importante para fabricantes e varejistas do mercado de computadores brasileiro. O cenário competitivo do mercado de computadores brasileiro evoluiu significativamente desde a era da reserva de mercado, com uma mistura de marcas internacionais estabelecidas e players domésticos transformados. Alguns dos principais players incluem HP Brasil, Oracle, Microsoft e Dell. Fabricantes nacionais pioneiros como a Cobra, agora BB Tecnologia e Serviços, mudaram seu foco para soluções bancárias, enquanto o Itautec, agora a OC Brasil, se concentra em automação. A evolução de fabricantes brasileiros iniciais como a Cobra e a Itautec demonstra a necessidade de adaptação e especialização em face de um mercado global mais competitivo. Essas empresas mudaram seu foco para nichos onde poderiam aproveitar sua expertise e infraestrutura existentes. A presença de gigantes internacionais e players locais no mercado atual sugere um cenário competitivo misto, com diferentes empresas atendendo a vários segmentos e necessidades. Compreender a participação do mercado e o foco desses diferentes players é crucial para analisar o estado atual da indústria. As tendências emergentes no mercado de TI brasileiro incluem o crescimento da computação em nuvem, inteligência artificial, IA, segurança cibernética e iniciativas de transformação digital. Os investimentos em infraestrutura de TI e tecnologias digitais estão aumentando no Brasil. Há um potencial significativo para o Brasil se tornar um importante polo tecnológico global. O foco em computação em nuvem, IA e segurança cibernética reflete as tendências globais no setor de TI e indica que as empresas brasileiras e o governo estão priorizando essas áreas para o desenvolvimento futuro. Essas tecnologias são vistas como críticas para impulsionar a inovação, melhorar a eficiência e garantir a segurança na era digital. O aumento do investimento em infraestrutura de TI sugere um compromisso em apoiar o crescimento da economia digital no Brasil e melhorar a conectividade para empresas e indivíduos. Uma infraestrutura robusta é um pré-requisito para a adoção generalizada e o uso eficaz de tecnologias de computação avançadas. A aspiração de que o Brasil se torne um polo tecnológico global indica uma visão de longo prazo para o setor de TI, envolvendo potencialmente apoio governamental, investimento do setor privado e o desenvolvimento de uma força de trabalho qualificada. Alcançar essa visão exigiria um esforço
sustentado iniciativas estratégicas para fomentar a inovação, atrair investimentos e construir uma vantagem competitiva no cenário tecnológico global. Concluindo, a história dos computadores no Brasil é uma jornada fascinante, marcada pela chegada dos primeiros mainframes na década de 1950, o surgimento de uma indústria nacional impulsionada pela reserva de mercado nas décadas de 1970 e 1980, a subsequente abertura econômica e a rápida evolução tecnológica até a era da internet e da computação pessoal. Instituições pioneiras como a USP e o ITA desempenharam papéis cruciais na introdução e no desenvolvimento da computação, enquanto empresas como Cobb, Itautec e Microdigital foram fundamentais na construção de uma indústria nacional. A intervenção governamental através da Política Nacional de Informática mudou significativamente o setor com resultados positivos e negativos. Hoje, o Brasil possui um mercado de TI dinâmico e em crescimento, alinhado com as tendências globais em áreas como computação em nuvem, IA e segurança cibernética. O impacto da computação na sociedade e na economia brasileira tem sido profundo e contínuo, transformando a educação, o governo, a comunicação e diversos setores da indústria. Olhando para o futuro, a indústria de computadores no Brasil continua a ser um motor essencial para o desenvolvimento econômico e a inovação tecnológica no país. E finalizo aqui esse podcast, lembrando que, como já citado no início, as referências vão estar aqui no meu blog, tá? no post referente a esse podcast, e sempre que possível aí nas demais redes de podcast, onde ele vai estar aparecendo, e nas minhas redes sociais também, tá bom? Compartilhe esse podcast. Obrigado por ter ouvido. É lógico que esse assunto aqui é um apanhado geral da história dos computadores no Brasil, né? Cada assunto desse gera um novo assunto e tem muito mais coisa aí que poderia ser falada, tá? Mas mediante as referências citadas aqui, eu criei com a ajuda da IA, tá? Eu criei esse documento aqui que eu estou repassando aí para vocês. É isso aí, obrigado e até o próximo podcast.